Diário de um Mago Morto. Capítulo 381. A expressão de Saul mudou drasticamente, e a calma que ele mantinha desapareceu em um instante. Você? Concha retirou o pé e se virou para olhar o antigo pântano devorador de almas, ainda envolto em gelo. Infelizmente só consigo controlar parte dos tentáculos. Caso contrário, eu não teria sido bloqueado por este palácio por tanto tempo. Ela continuou olhando para Saul. Não precisa se esforçar. Apenas seja obediente e me escute. Agora que Concha descobrira o segredo de suas palmas, Saul não se preocupou mais em fingir. Mostrou os dentes e gritou de dor. Ah, você está me arrastando para toda essa conversa, se recusando a acabar comigo rapidamente. Por que você quer que minha mente entre em colapso e me transforme em essência de cristal velada também? Concha sentiu com satisfação. Isso mesmo. Então espero que você se comporte tão bem quanto da primeira vez que nos conhecemos, e não faça nenhuma pegadinha ou esquema. Assim farei bom uso da sua essência de cristal oculta transformada, para que você não seja desperdiçado, uma existência tão especial. Seus olhos estavam cheios de loucura. Se o Gorsa descobrir que usei as coisas dele, com certeza vai ficar furioso. Haha. Mas no estado em que ele está agora, ele não ousaria entrar para me pegar, ele só consegue bater os pés lá fora, frustrado. Só de pensar nisso eu fico tão feliz. Por um momento, Saul não conseguiu dizer se Concha realmente queria que sua mente entrasse em colapso, ou se ela estava simplesmente perseguindo a própria loucura. Mas olhando para ela agora, Saul sentiu um arrepio percorrer seu coração. Depois de rir por um tempo, Concha puxou o pé para trás, agachou-se e olhou para Saul. Mas não precisa sentir pena dele. Você acha mesmo que ele te treinou por gentileza? Concha inclinou a cabeça, passando o dedo pelo canto do olho de Saul. Ele te disse que não interferiria nos seus estudos para não atrapalhar sua compreensão? Saul estreitou os olhos ligeiramente. Mestre Gorsa realmente dissera algo parecido. Eu também já ouvi esse tipo de conversa. Foi por isso que concordei com a transformação final. Ele está apenas fingindo que deixa você pesquisar por si mesmo, enquanto discretamente o tempera para algo mais delicioso. Quando os experimentos dele realmente precisarem de você, ele transformará a gratidão que você sente em sua matéria-prima. Você conhece o Ivan? Ele estudou muito, meditou diligentemente e completou sua modificação corporal com grande esforço. Mas você sabe o que aconteceu com ele no final? Seu corpo cuidadosamente modificado foi moído até virar pasta por Gorsa e transformado em um gracioso manto de sombra para Lady Yura. Casaco de sombra. Saul imediatamente pensou em Lady Yura, cujo corpo era uma silhueta que podia se misturar a vários meios. Então aquela sombra foi feita do corpo de um dos alunos de Gorsa. Concha retirou a mão e levou o dedo manchado de sangue aos lábios de um vermelho vivo, falando de forma um tanto indistinta, com tamanha aptidão para o poder mental. Gorsa deve ter estado de olho em você. Ouvi dizer que seu experimento de ressurreição fez um progresso extraordinário. Acho que sua alma será levada em breve. Ele te deu algum tipo de prazo de 3 ou 5 anos? Isso é só uma mentira para te manter trabalhando obedientemente para ele. Saul não disse nada, mas seu rosto tornou-se cada vez mais sério. Seus lábios estavam firmemente selados, a cor havia desaparecido deles. Concha sabia que Saul estava ficando nervoso. Ele estava nervoso porque mesmo se sobrevivesse hoje, não conseguiria escapar das garras de Gorsa. A morte pode realmente ser o melhor resultado. Pior que a morte era ter sua alma refinada, suportar dor e tormento sem fim por toda a eternidade. Desejar a morte e ter ela negada. Ela podia sentir que a forma mental de Saul, antes extremamente estável, começou a tremer, porque as crenças antigas em sua mente foram destruídas em uma única noite. Saul cerrou os dentes e sua voz saiu trêmula pelas frestas. Admito que temos um inimigo em comum. Essa é mais uma razão para não nos matarmos. Seu método de ascender através da essência cristalina velada é extremamente perigoso. Solte-me. Sou muito bom em modificação corporal, talvez eu possa te ajudar. Mas Concha apenas balançou a cabeça. Seja sincero ou não, obrigada, Saul. Mas, já é tarde demais. 3 anos atrás, quando peguei aquela boneca élfica, entrei em um caminho sem volta. Elfos são criaturas teimosas. Depois de ser influenciada pela elfa, tornei-me ainda menos capaz de aceitar aquilo em que havia sido transformada. Você sabia? Eu era muito bonita e tinha um talento incrível. Mesmo sem as modificações de Gorsa, eu tinha confiança de que poderia avançar para uma aprendiz de 3º grau. Mas não tive escolha, desisti de mim mesma e perdi meu futuro. Então, preciso me reencontrar, mesmo que isso signifique me opor a Gorsa, mesmo que isso signifique suportar a poluição dos elfos. Ela fez uma pausa. Naquela época, meus olhos já estavam fora de controle. Sem a supressão da relíquia élfica, eu já teria sido completamente corrompida há muito tempo. Daquele momento em diante, não ousei ficar muito tempo na Torre dos Magos, tinha medo de que Gorsa notasse que algo estava errado. De repente, Concha pressionou as têmporas com as 2 mãos. Com um pouco de pressão, ela removeu a cabeça.
Por trás do belo rosto, Saul viu uma metade familiar do rosto de uma linda mulher, mas a cúpula de vidro no topo da cabeça de Concha havia mudado. A substância que antes era branca leitosa havia se transformado em muco avermelhado e seco, grudado na parede interna da cúpula, meio seco e pegajoso. E aqueles globos oculares que às vezes apareciam e às vezes desapareciam, agora sem flutuabilidade, jaziam curvados no fundo da cúpula de vidro. Uma espessa camada de penugem branca cobria os globos oculares, como comida deixada em uma pilha de lixo por meses. No momento em que Saul pôs os olhos nesta cena, sua forma mental ferveu como uma panela de água. Ele lutou desesperadamente para suprimir o caos violento de sua mente, aterrorizado que o vapor explodisse seu crânio. Concha. Saul cerrou os dentes. Você já sofreu mutação. Mas Concha não se importou nem um pouco. Sim, mas está tudo bem. Assim que eu obtiver a essência de cristal oculta do seu colapso, poderei usar seu poder da alma de alta qualidade para substituir meu dispositivo localizador. Ela afagou a cabeça ainda bela. Que tal a cabeça de um rei élfico? Hehe. Serei a primeira na Torre dos Magos a substituir o dispositivo localizador. Assim que me fundir completamente com ele, terei controle total do antigo pântano devorador de almas. Então me vingarei pessoalmente de Gorsa. A cabeça de Concha subitamente se inclinou para perto dos olhos de Saul. Mesmo que Saul fechasse os olhos, ele ainda conseguia ver os globos oculares brancos e o sangue coagulado dentro daquela cabeça. Concha também sentiu que a forma mental de Saul estava ficando cada vez mais instável, já mostrando sinais de perda de controle. Era chegada a hora. Concha sorriu satisfeito. Uma mente em colapso, o campo especial da Floresta das 4 Estações e uma pitada de corrupção do pântano devorador de almas. Ela estava prestes a obter um pedaço perfeito de essência de cristal velada. Os lábios de Concha se esticaram em um largo sorriso, toda elegância e charme agora desaparecidos. Não, eu só posso aguentar, até aqui. A respiração de Saul era fraca. De repente, no momento de desespero absoluto, ele arregalou os olhos e olhou diretamente para o rosto de Concha, gritando: Penny! Concha congelou. Então riu baixinho. Uma beldade estonteante como eu está sentada bem ao seu lado, e você está chamando o nome de outra mulher? Mas assim que ela terminou de falar, ela de repente viu um clarão de luz prateada e então uma borboleta prateada apareceu do nada, pousando na testa de Saul. O que é isso? A mente de Concha instantaneamente repassou tudo o que ela já havia aprendido, mas nada correspondia à imagem daquela borboleta. Então ela ouviu a borboleta falar: supressão do módulo de emoção completa, irmão Saul. Emoção. Concha nem teve tempo de pensar porque as emoções precisavam ser reprimidas. No momento seguinte, viu Saul abrir de repente a boca, cerrada há tanto tempo, e estender uma língua de um cinza profundo, quase preto. Na ponta da língua dele, de alguma forma, usando um método intrincado e desconhecido, estava desenhada uma formação mágica extremamente complexa. Concha tinha ótima memória. Ela reconheceu instantaneamente que aquela formação era muito parecida com a das palmas das mãos de Saul. Na verdade, era uma versão avançada da formação em suas palmas. E agora, essa formação mágica estava emitindo um brilho negro deslumbrante. No momento em que viu aquele brilho negro, a consciência de Concha vacilou. Mas ela se recuperou rapidamente e apontou com raiva para Saul caído no chão. Você, essa instabilidade mental de agora a pouco, não era sinal de colapso. É isso mesmo, a voz de Saul de repente relaxou, ele retraiu a língua e incontáveis tentáculos cinzentos e translúcidos surgiram de repente de suas costas. Esses tentáculos se prenderam aos braços e à cintura de Concha a uma velocidade completamente impossível de desviar e a levantaram diretamente. Concha tentou lutar, mas descobriu que não conseguia se livrar desses tentáculos. Ela poderia usar seu poder mental para controlar esses tentáculos agora, mas agora ela estava facilmente presa por eles. Saul, que acabará de ser preso pelos espinhos de gelo, levantou-se do chão com um movimento rápido. A cabeça de Concha foi pressionada pelos tentáculos, e ela foi forçada a voltar o olhar para Saul. Então ficou chocada ao descobrir que o homem à sua frente não só não tinha ferimentos no corpo, como até sua aparência havia mudado. Saul realmente mudou de um garoto de 15 ou 16 anos para um homem adulto com uma aparência um pouco semelhante. Capítulo 382. Você, quem é você? Concha ouviu sua própria voz tremendo. Tudo diante de seus olhos já havia excedido completamente sua compreensão. Não só a pessoa que ela estava reprimindo o tempo todo se levantou ilesa do chão, como até o ambiente ao redor mudou completamente. O salão circular havia se tornado uma plataforma de pedra suspensa no vazio, e ao redor da plataforma havia uma escuridão densamente preenchida por estrelas. Aquelas estrelas brilhavam, como se algo a estivesse observando. Sob o olhar assustador da luz das estrelas, o corpo inteiro de Concha tremeu. Ela não sabia como havia chegado àquele lugar. O poder ali contido era ainda mais aterrorizante do que o reino mental dos elfos. Concha pensou que seu corpo espiritual entraria em colapso imediatamente. Mas isso não aconteceu. Seu corpo-alma estava ainda mais estável do que nunca. Ela não sentia tanta paz e calma há muito tempo. Agora você deve me reconhecer. Ao ver o olhar assustado de Concha cair sobre ele, os músculos faciais de Saul começaram a se contorcer e se deformar. Alguns segundos depois, ele se transformou em um rosto familiar para Concha. Só que o rapaz de antes agora era uma cabeça mais alto que ela. Saulo?
Ao ver o rosto familiar, o medo no coração de Concha diminuiu um pouco, e o instinto de sobrevivência começou a ressurgir. Ela tentou tomar emprestado o poder do rei elfo, na esperança de se libertar dos tentáculos que a prendiam, mas descobriu que a bela cabeça não estava mais ao seu lado. Aquela cabeça com a qual ela já havia formado uma conexão, não a seguiu até aquele espaço estranho e aterrorizante. Mas ela não entrou em pânico. Em vez disso, silenciosamente ativou seu corpo espiritual para enviar um chamado. Por fim, grandes manchas pretas e brilhantes começaram a aparecer ao redor de seu corpo, como se um pincel estivesse pintando o ar de preto repetidamente. Mas antes que Concha pudesse comemorar, ela descobriu que a escuridão ao seu redor estava aumentando rapidamente, como se estivesse sendo atraída por algo. Seguindo a direção das sombras voadoras, ela olhou para cima e viu, para seu choque, um enorme livro encadernado em couro suspenso acima. O livro estava aberto. Tinha dezenas de metros de comprimento e mais de 10 metros de largura. Ela nunca tinha visto um livro tão grande antes. Mas não foi o tamanho do livro que a chocou. O que realmente surpreendeu Concha foi que o livro estava absorvendo a energia espiritual do rei elfo que ela havia invocado com grande esforço. Ainda mais assustador, depois de olhar para o livro por apenas alguns segundos, Concha sentiu sua própria energia espiritual começando a se dissipar também. Ela rapidamente desviou o olhar e olhou para Saul, incrédula. O que você está? Ela não ousou olhar novamente para a presença acima dela, nem mesmo perguntar o que era. Você ainda se lembra, quando eu matei Cid, você me perguntou por que ele fez tanto esforço para me atingir. Os olhos de Concha se arregalaram. Então foi na verdade. Ela não ousou falar da presença acima dela. Ela já podia sentir o imenso terror. Mas se Saul realmente possuía um trunfo tão horrível, por que ele deixou que ela o machucasse agora? Se ele tivesse tirado aquela coisa acima de sua cabeça imediatamente, até mesmo o antigo pântano devorador de almas teria ficado em silêncio. E como um aprendiz poderia controlar um poder tão aterrorizante? Claro, Concha não sabia que a capacidade de Saul de usar o poder do diário era limitada. Somente em seu reino mental ele conseguia sentir o poder do diário, mas esse poder servia apenas para intimidação, não podia ser realmente exercido por Saul. Como aquelas páginas douradas bonitas, mas apenas para olhar. Mas para assustar os inimigos, eles eram extremamente eficazes. Sem o poder da cabeça do rei elfo, Concha não era páreo para Saul. Nem mesmo aprendizes comuns de terceiro grau conseguiram derrotar Saul, muito menos Concha, que ainda era um aprendiz de segundo grau por ter trocado os dispositivos de localização. E Concha também entendeu isso. Suas pernas fraquejaram. Pressionada pelos tentáculos que a cercavam, ela caiu impotente no chão. Então, o tempo todo, enquanto eu tentava te induzir a perder o controle, você se preparava para me arrastar para este lugar aterrorizante. E não é de se admirar que você ficasse cerrando os dentes, recusando-se a abrir a boca. Ela parecia um pouco atordoada. Fiquei falando sem parar, esperando você surtar. Acabei inventando uma farsa para te divertir. É por isso que os vilões sempre morrem por falar demais, pensou Saul, inexpressivo. Embora Concha tivesse falado muito para agitar sua alma e levá-lo a perder o controle, Saul não daria a Concha a chance de mudar as coisas. Ele sabia que, embora essa mulher parecesse ter admitido a derrota, sua energia espiritual ainda estava ativa. Ela ainda estava tentando encontrar uma maneira de escapar. Concha. Saul abriu a boca, fazendo com que Concha olhasse para ele. Então ele estendeu a mão. Um espelho como mercúrio líquido surgiu diante dela. Então é assim que você realmente se parece. O espelho refletia claramente a alma de Concha. Sua alma parecia ter apenas 18 ou 19 anos, no auge de sua juventude e beleza. Concha olhou para seu reflexo no espelho e lentamente abriu a boca. Ela estendeu a mão e acariciou gentilmente o próprio rosto. Diferentemente de quando ela tocou o rosto do rei elfo antes, seus dedos agora se moviam cuidadosamente, tremendo levemente, como se ela temesse que muita pressão pudesse destruir a ilusão diante dela. Agora, ela havia perdido completamente qualquer desejo de fugir, ou de tramar, ou de implorar por misericórdia e esperar por uma oportunidade melhor. Ela só queria olhar para a garota no espelho, ver a versão dela que havia sido apagada à força por Gorsa. E enquanto Concha estava perdida em sua imagem espelhada, as ventosas nos tentáculos que a prendiam se abriram em bocas cheias de dentes afiados. Concha não percebeu a intenção assassina que se aproximava dela, ou talvez tenha percebido, mas sabendo que não tinha forças para resistir, decidiu permanecer parada. Somente quando vários tentáculos cravaram os dentes em sua alma os lábios de Concha tremeram levemente, mas seus olhos nunca deixaram o espelho. Saul ficou parado atrás do espelho, com um rosto inexpressivo, enquanto observava a alma de Concha gradualmente desaparecer e se esvair. Ele ergueu a mão direita. O diário acima de sua cabeça encolheu rapidamente e deslizou para baixo, pairando silenciosamente sobre sua palma. O diário permaneceu aberto. A essa altura, várias novas linhas de profecia já haviam aparecido em suas páginas. Quando Saul atraiu Concha para o palácio, o diário já havia emitido um aviso de morte. Mas Saul apenas deu uma olhada e o deixou de lado. Em seu plano, ele já havia preparado diversas medidas de contingência, algumas das quais poderiam evitar com dificuldade os movimentos mortais de Concha. Vendo que não havia novos alertas no diário, Saul moveu os dedos. Com um estalo, o diário fechou. SHFF.
4 figuras surgiram atrás de Saul. Enquanto observavam a alma de Concha desaparecendo, o medo surgiu em seus olhos. Quanto mais tempo passavam dentro do diário, mais profundo era o medo que sentiam dele, e mais inescrutável achavam seu dono, Saul. Que tipo de pessoa poderia controlar algo tão assustador? Quando a figura de Concha ficou quase transparente, Saul repentinamente recolheu todos os seus tentáculos. Ele enviou os 4 corpos espirituais de volta para o diário, depois fechou os olhos e os abriu novamente, saindo do campo de batalha mental duramente conquistado. De volta ao mundo real, Saul ainda estava preso ao chão por vários espinhos de gelo, e Concha, que estava agachado ao lado dele, já havia desmaiado. Tendo absorvido a energia da alma de Concha no campo de batalha mental, o corpo da alma de Saul, que antes estava abalado, agora estava estabilizado. A magia fluiu mais uma vez por seu corpo. Com um solavanco, ele estilhaçou os espinhos de gelo que haviam perfurado seus membros e agora não eram mais controlados por nenhum mestre. Então Saul conjurou um pergaminho mágico entre os dedos. Era para cura menor. Uma luz branca o atingiu. Junto com sua própria habilidade de regeneração em segundos, ele estava se movendo livremente novamente. Mas Saul não se levantou imediatamente. Em vez disso, sentou-se relaxadamente ao lado do Concha caído. Ao longe, tentáculos negros e geada branca ainda se entrelaçavam e se chocavam. Partes do palácio continuavam a ruir. O antigo pântano devorador de almas parecia ter percebido que Concha havia falhado, e havia um leve indício de recuo em seus movimentos. De repente, um som de estalo ao lado dele atraiu a atenção de Saul de volta. O crânio vítreo de Concha se abriu e alguns globos oculares rolaram para fora. Mas essa pessoa, que parecia mais morta do que morta, falou de repente. Eu sou bonita? Sua voz era quase um sussurro. Saul suspirou. Seu braço, ainda não totalmente curado, repousava frouxamente sobre o joelho. Você é a mais linda. Capítulo 383. Os lábios vermelhos de Concha já estavam roxos, mas ainda se curvavam levemente. No meu olho, há um, muito especial, é um olho de meio-elfo. Se Gorsa quiser usar você como material, então, coma-o. Ser meio louco é melhor do que estar morto. Saul ficou atordoado. De repente, lembrou-se da profecia de longo prazo registrada no diário. Será que o diário guiou a procurar no Vale Élfico não era um tesouro, mas o olho de Concha? Então por que isso não o fez lembrar da última vez que conheceu Concha? Alguma coisa mudou? Saul estendeu a mão e empurrou para o lado vários globos oculares cobertos de pelos brancos. Sem o aumento da força mental de Concha, eles eram apenas repugnantes, em vez de ameaçadores. Atrás deles encontrou um globo ocular com pupila negra, que não havia sofrido mutação com pelos. O globo ocular parecia muito duro ao toque, quase como se fosse feito de cristal. Naquele momento, o diário na mente de Saul se abriu. 6 de abril, ano 317 do calendário lunar. Dia claro. Este é um olho que mistura dureza e fragilidade. É o poder abandonado de um meio-elfo. Pode revelar-lhe ilusão e verdade, mas também atrairá a perseguição da corrupção. O olho do banimento. Silêncio, não olhe nos olhos deles. Nesse momento, Concha falou novamente. E você me manteve viva de propósito, só para encontrá-la, não é? Mentirosa. Os lábios de Concha começaram a tremer incontrolavelmente. A parte inferior do seu corpo de repente se estilhaçou em inúmeros pedaços, como uma escultura de gelo esmagada contra o chão. Tudo bem. Espero que você consiga enganar o Gorsa também. Os da família Glari são os melhores em usar as pessoas. Deixe-o experimentar como é ser usado. Rachaduras já haviam se espalhado das pernas de Concha para seu peito e abdômen. Concha gritou de repente com toda a sua força. Gorsa, se eu não conseguir avançar para o 3º nível, então você pode esquecer de chegar ao 3º nível também. Eu esperarei pela sua mutação no abismo. Rachadura. Como se tivesse expelido seu último suspiro, Concha se despedaçou completamente, transformando-se em cristais de gelo transparentes que rapidamente derreteram em uma poça suja de água misturada com impurezas, escorrendo pelo chão. A aprendiz de 2º grau mais forte da Torre dos Magos, a louca que certa vez ousou usar a cabeça do rei élfico, desapareceu completamente do mundo. Flocos de neve de repente encheram o ar, girando dentro do salão do palácio. Uma borboleta prateada voou pela neve e pousou ao lado de Saul. Que estranho, irmão Saul, como pode estar nevando no Vale dos Elfos? Não há inverno aqui. Será que pode ser um efeito persistente de Concha? Saul inicialmente pensou que sim, mas quando viu a neve acumulando-se em vários corredores à frente, ele negou a hipótese. O poder de Concha não poderia afetar uma área tão ampla. Irmão Saul, a escada apareceu. Com um lembrete de Penny, Saul se virou rapidamente. De fato, a escada em espiral havia aparecido novamente no corredor. Vamos nos apressar e devolver a cabeça do rei élfico ao trono branco puro. Saul se levantou e pegou a bela cabeça do chão, só então percebendo que, aos seus olhos, o rosto do rei élfico havia se transformado em uma bela mulher com cabelos e olhos negros. Penny, como é essa cabeça para você? Penny respondeu imediatamente secamente. Olhos prateados, longos cabelos prateados, parece com a gente borboletas pesadelo. Como esperado, a aparência do rei élfico mudou de acordo com a percepção estética de cada um.
Saul girou a cabeça na mão. Lembrou-se de que Concha uma vez a usou sobre a própria cabeça. Portanto, a cabeça deve ser oca por dentro. Nesse momento, ele viu um buraco na base da cabeça, mas obviamente não era grande o suficiente para caber a cabeça de Concha. Deve ter sido magia em ação. Arg, o rei élfico é tão bonito por fora, mas por dentro é tão nojento. Saul olhou para o ferimento na cabeça por um momento antes de desviar o olhar com desgosto. Ele não ousava se lembrar da cena que acabará de ver. Se o fizesse, não conseguiria conter a vontade de vomitar. Como algo assim pode ser trazido à tona? Saul respirou fundo. Vamos. Antes de partir, olhou novamente para as manchas de água no chão. Já estavam meio secas e não lembravam mais uma forma humana. Subindo a escada em espiral, Saul percebeu que mesmo no segundo andar, flocos de neve desordenados flutuavam ao redor. Depois do terceiro andar, o quarto andar também. Depois do quinto andar, Saul fechou os olhos. Mesmo assim, ainda conseguia sentir o frescor da neve batendo em seu rosto. Quando chegou ao nono andar, um brilho branco atravessou suas pálpebras, fazendo Saul perceber que havia chegado com sucesso ao nono nível. Ele abriu os olhos e viu o tapete vermelho e, no final, o trono branco puro. Penny voou até Saul. Irmão Saul, você só precisa colocar o tesouro no trono. Saul assentiu. Passo a passo, caminhou em direção ao trono branco puro. No entanto, a cabeça em sua mão não foi imediatamente abaixada. Centavo. Estou aqui, irmão Saul. Se eu devolver o tesouro dos elfos, eles realmente abrirão o caminho para sair do Vale Élfico? Penny ficou em silêncio por um momento antes de responder lentamente. Irmão Saul, na verdade, a passagem para fora do vale nunca foi selada. São as pessoas daqui que estão aprisionadas por seus próprios desejos interiores. Você vê as coisas claramente. Diga-me o motivo. Saul ficou surpreso. Ele não esperava por aquilo. Penny pousou suavemente em uma escultura ornamentada na parte de trás do trono. Irmão Saul, você também consegue ver, certo? Seguindo Penny, Saul colocou a mão no trono. Instantaneamente a sala mergulhou na escuridão. Quando ele se virou sem surpresa, viu o planeta preto, branco e cinza aparecer atrás dele. O enorme planeta ainda girava lentamente. Quando surgiu, eram os continentes de Stad, Nefre e Escaper que estavam de frente para Saul. O coração de Saul se agitou. O planeta subitamente acelerou sua rotação, revelando o outro lado, aquele com um enorme buraco. Aquele lado era tão escuro quanto tinta, aparentemente sempre envolto em sombras. Somente as pontas de tsunamis ocasionais exibiam um traço de branco pálido. A parte mais profunda do sumidouro parecia atingir o núcleo da terra, talvez até mais fundo. Saul não sabia se esse poço continuaria a se aprofundar. Se isso acontecesse, um dia outro continente surgiria do outro lado? Uma maré negra surgiria e engoliria tudo? Você está falando desse buraco? Ele perguntou suavemente. Penny voou e pousou no ombro de Saul. Sim, irmão Saul. Foi só depois de ver este buraco e entrar no mundo dos elfos que entendi por que eles desapareceram repentinamente. Saul congelou. Penny havia entrado no mundo dos elfos? Ela realmente conheceu os elfos? E o próprio Saul não sabia se deveria procurar a verdade por trás do desaparecimento dos elfos. Mas pensando bem, ele já havia obtido o olho do meio-elfo e até mesmo interagido intimamente com a cabeça do rei élfico. Não seria um pouco tarde demais para falar em evitar o perigo agora? Ele respirou fundo e examinou seu corpo mental. Estado, excelente. Adequado para a loucura. Então o que exatamente aconteceu com os elfos? Por que essa depressão levou ao desaparecimento deles? Irmão Saul, a cena que você vê agora é na verdade um fragmento testemunhado pelo rei élfico. Naquela época, o velho rei tinha acabado de morrer e o novo rei ascendeu. Originalmente, o rei élfico tinha apenas a força máxima de um mago de terceira classe. Com a ajuda do título de rei élfico, ele se infiltrou no mundo de quarta classe. Isso não era necessariamente algo ruim. Mas ele não deveria ter, enquanto seu reino ainda era instável, tomado emprestado o coletivo mental de toda a tribo para observar uma verdade fragmentária do mundo. Penny suspirou. Talvez ele só quisesse provar que não era pior que o velho rei. Você quer dizer que o novo rei élfico, depois de ver o sumidouro, levou toda a sua raça à destruição? O que exatamente é um sumidouro? Perguntou Saul. Penny deu um sorriso amargo. Eu também não sei, irmão Saul. Se soubesse eu também já teria enlouquecido. Capítulo 384. Penny também estava insegura sobre o sumidouro no outro lado do planeta. Saul abriu o diário e consultou as outras consciências. Mas mesmo viajado a Geu nunca tinha ouvido falar da existência do sumidouro. Será que alguém está deliberadamente suprimindo informações sobre o sumidouro? Saul tocou o queixo pensativo. Como esperado, informações capazes de causar a extinção dos elfos não seriam simples. Ele perguntou, então o que o rei elfo fez depois? Penny disse, os elfos me disseram que depois de ascender ao trono, o rei elfo iniciou um plano envolvendo toda a raça. Ah? Saul pensou que estava prestes a ouvir algo crítico. Mas esse plano, você deveria vir ver pessoalmente. Penny voou novamente e circulou uma vez na frente de Saul e então pousou na tapeçaria pendurada na parte de trás do trono branco puro. No momento em que a borboleta prateada tocou a tapeçaria, ela desapareceu. Ao mesmo tempo, uma pequena mancha prateada apareceu na tapeçaria. Eu também devo entrar nesta tapeçaria?
Saul levantou a mão e estendeu a ponta do dedo em direção à tapeçaria. Durante todo esse tempo, o diário permaneceu sem resposta. A ponta do dedo dele tocou a superfície da tapeçaria, mas nada aconteceu. Naquele momento, a voz de Penny continuou a ecoar na mente de Saul. Irmão Saul, você sabia? Borboletas de pesadelo são, na verdade, uma criação de um mago poderoso. Inesperadamente, Penny levantou um assunto diferente. O grande mago que nos criou era, na verdade, um meio-elfo. Ele era muito poderoso, mas depois que os elfos desapareceram do mundo, ele não durou muito e também morreu. Ou melhor, ele foi destruído, incapaz de ser aceito por este mundo. Irmão Saul, naquela época eu não entendia por que meu pai havia morrido. Mas hoje, depois de ver esses pobres elfos, finalmente entendi. Este mundo não permite que a consciência independente exista. O mundo não permite que a consciência exista independentemente? Ao ouvir essas palavras, Saul sentiu uma onda de tontura repentina. Teve que se agarrar às costas do trono para não cair. Ele piscou algumas vezes e balançou a cabeça, lembrando-se de repente de uma pergunta que Gorsa lhe fizera uma vez. A alma pode realmente existir de forma independente? Será que hoje eu finalmente ouvirei a resposta? Penny, aparentemente alheia à estranha reação de Saul, continuou animadamente compartilhando sua descoberta. A lógica fundamental do nosso mundo parece ser a união da consciência e do corpo. Mesmo que a consciência possa deixar o corpo temporariamente, ela jamais poderá romper sua conexão. É por isso que ninguém jamais alcançou a existência independente como consciência. Não importa o quão perto cheguem do sucesso, sempre morrem rapidamente por contaminação. Ouvindo as palavras de Penny, Saul começou a refletir. Se uma consciência não pode existir independentemente, o que dizer das consciências dentro do diário? Deve ser que, com o diário como seu recipiente, elas não contam como seres totalmente independentes. E então havia a lei de Yura. Embora ela também fosse um corpo-alma, segundo Concha, sua silhueta também era uma forma de corpo. Mesmo assim, Gorsa ainda precisava criar um receptáculo mais estável para que ela sobrevivesse. Penny entendeu que Saul precisava de algum tempo para pensar depois de ouvir suas palavras, então ela não falou novamente imediatamente. Vários minutos se passaram antes que Penny continuasse. Irmão Saul, por favor, coloque Céu na tapeçaria. Costura. Saul instintivamente tocou o pulso. Você quer que eu use a costura para observar o mundo élfico? Costura era uma maldição muito peculiar. Não tinha poder ofensivo ou defensivo, apenas a capacidade de se esconder ou espiar um cenário de sol infinito e campos gramados. A função de se esconder era útil, mas a capacidade de espionar sempre pareceu inútil. Não importava quando ou onde Saul olhasse para Seon, tudo o que ele via era a mesma cena de sol e grama. Mas hoje, Penny estava pedindo para ele usar Seon para observar o mundo élfico. Será que isso pode ser mesmo uma coincidência? Penny, como você sabe que Seon pode observar o mundo élfico? Porque a semente do pensamento maligno cresceu em Seon através do esforço conjunto meu e do sussurro dos elfos. A voz de Penny tornou-se cautelosa como se temesse que Saul ficasse bravo. Embora Saul não esperasse que Penny estivesse escondendo algo assim, ele se sentiu mais surpreso do que irritado. Naquela época, o sussurro dos elfos estava desaparecendo, e você ainda era um ovo selado. Como conseguiu modificar Seon? Naquela época, eu estava de fato em um estado sem consciência herdada, mas ainda tinha instinto. Você mesmo foi afetado pelos meus instintos antes. Sonhar com aprendizes de mago mortos o tempo todo quase me fez pensar que eu estava sonâmbulo e matando pessoas. Saul não conseguiu evitar resmungar. A voz de Penny carregava um tom de pedido de desculpas. Bem, de qualquer forma, era principalmente o sussurro dos elfos liderando o processo, porque ele queria que você visse a situação dos elfos. Talvez ele esperasse obter sua ajuda. Procurar minha ajuda? Pedir a um aprendiz de mago de terceira classe para salvar uma raça que já teve membros de quarta classe? Os elfos estão loucos? Bem, eles estão loucos agora. Hoje em dia, qualquer coisa relacionada a elfos é inevitavelmente tingida de loucura. Dizer que os elfos enlouqueceram não era exagero. Eu entendo, irmão Saul. Os elfos se tornaram sinônimo de loucura. Mas você não precisa ter medo. Você tem. Penny estava se referindo ao diário. Mas Saul balançou a cabeça. Se o diário realmente o ajudasse incondicionalmente, ele nem teria medo de provocar magos de quarta classe. Mas isso não aconteceu. Quanto mais Saul crescia, mais ele sentia o poder avassalador contido no diário. No entanto, esse poder se recusava a se transformar em força de combate real, servia apenas como um guia. O que fazer ainda dependia das escolhas do próprio Saul. O caminho a seguir ainda dependia dos passos do próprio Saul. Eles estão chegando. Irmão Saul, por favor, dê uma olhada. Depois de ver, você poderá tomar melhores decisões. Saul não hesitou. Arrancou a maldição do pulso e a cravou na tapeçaria do encosto do trono branco puro com um estalo firme. Daqui, certo? Sim. Penny não esperava que Saul agisse de forma tão decisiva. Até ela ficou momentaneamente atordoada. O diário não está dando nenhum aviso, então deve ser seguro. Além disso, eu quero saber por que a contaminação dos elfos é tão forte. Saul respirou fundo, colocou as duas mãos em cada lado de Seon e se aproximou, levando seu olho esquerdo até a abertura. O mundo dentro da costura não era mais um campo de sol e grama. Ele viu um mundo bizarro e colorido. Ele parecia perceber cores além de sua compreensão. Essas cores se distorciam e mudavam, sem nunca se manterem imóveis. Vermelho vivo em um momento, azul profundo no outro.
Saul pensou que estava olhando para uma imagem, mas no momento seguinte ela não passou de linhas fluidas. O mundo dentro da costura não parecia existir em forma material. Todas as cores mutáveis mudavam sem nenhum padrão. Enquanto Saul se perguntava que conhecimento poderia obter desse caos de cores, ele de repente avistou várias silhuetas brancas à distância. Embora fosse impossível dizer a que distância estavam, aquelas silhuetas definitivamente não se assemelhavam a figuras humanas, nem se pareciam com animais. Eram mais como imaginações aleatórias, como rabiscos descuidados de uma criança. No entanto, eles estavam se movendo em direção a Saul, lutando como se estivessem nadando contra uma correnteza, mas se aproximando cada vez mais. Num piscar de olhos, as figuras brancas desapareceram. No instante seguinte, estavam bem na frente dele. Então este é um mundo onde só existe consciência? Saul pensou consigo mesmo. Naquele momento ele recebeu um sinal. Não pela visão, não pela audição, não pelo olfato, não pelo paladar. Foi um sinal que apareceu abruptamente em sua mente. Eu quero voltar. Capítulo 385. Eu quero voltar. Foi apenas um pensamento que surgiu do nada na mente de Saul e rapidamente se tornou uma obsessão profundamente enraizada. O olho esquerdo de Saul imediatamente ficou vermelho sangue. Ao mesmo tempo, os olhos do boneco pendurado em sua cintura passaram de vermelho para preto, um preto tão grosso, tão profundo, e então, com um estalo, ele se estilhaçou em pó. Dentro do reino mental de Saul, 4 figuras apareceram de repente na plataforma originalmente vazia. Eles se entreolharam horrorizados, sem entender como puderam aparecer se Saul ainda não havia entrado. Mas ainda mais assustador foi que o céu estrelado ao redor deles começou a repetir infinitamente. Eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. Hermann gritou de medo. O que está acontecendo? Morden gritou com raiva. Alguém está tentando influenciar a mente do mestre. Ageu estreitou os olhos. Não é só influência. Algo está modificando a mente do mestre. A palavra modificar imediatamente os deixou tensos. Modificação significava apagamento e adição, mas as 4 projeções mentais não tinham ideia do que havia sido apagado e do que havia sido adicionado. Nesse momento, o diário flutuando acima deles virou uma página preguiçosamente. O som foi alto o suficiente para assustar todas as projeções. Todas as 4 figuras olharam para cima em uníssono, com terror brilhando em seus olhos. Comparado ao terror que sentiam agora, o desconforto anterior não era nada. Enquanto isso, no mundo exterior, Saul, confiando em sua forte força de vontade, afastou-se da brecha, forçando seus olhos a desviarem-se dela. Agora havia uma marca vermelha escura no canto do olho esquerdo, que levaria alguns dias para desaparecer. Naquele momento, um fio prateado se destacou da pintura tecida e voou nervosamente para o ombro de Saul. Mestre, você está bem? As asas de Penny tremiam incontrolavelmente. Ela estava apavorada. A borboleta pesadelo já havia entrado neste mundo puramente espiritual dos elfos 2 vezes antes, mas nunca havia sofrido nenhum ataque. As consciências da alma eram sempre caóticas e desordenadas, carentes de autoconsciência ou pensamento. Seu desenvolvimento e extinção eram questões de mero impulso. Mas ela não esperava que quando o olhar de seu mestre entrasse neste mundo, as almas caóticas o atacariam ativamente. Sim, aos olhos de Penny, o ato de projetar informações em seu mestre era um ataque, porque essa projeção era dominadora, não permitia resistência. Se o mestre não tivesse habilidades defensivas, ele aceitaria instantaneamente aquela informação projetada, acreditando que ela fazia parte de seus pensamentos naturais. Tais modificações eram assustadoras. Equivaliam a reescrever a compreensão que uma pessoa tinha do seu próprio passado. Se a informação projetada contradissesse a realidade, ela poderia até mesmo apagar completamente o senso de identidade de alguém. Nem mesmo Penny conseguiu reparar esse tipo de dano cognitivo, porque ela acreditava que só podia observar a história, não mudá-la. Mestre, você está se sentindo mal em algum lugar? Perguntou Penny, cautelosamente. Ela estava praticamente em lágrimas, aterrorizada que seu mestre pudesse de repente levantar a cabeça e perguntar: quem é você? Pior ainda, ela não tinha como saber quais partes das memórias de Saul poderiam ter sido alteradas. As memórias adulteradas só poderiam se revelar em um momento crítico, e isso pode trazer consequências devastadoras. Saul virou a cabeça, sorriu levemente e deu um peteleco em Penny. Surpreendentemente, ele conseguiu tocar fisicamente a borboleta pesadelo dessa vez, fazendo-a voar pelo ar. Penny gritou em choque, girando no ar. Mestre, como pode me tocar agora? É melhor você retornar ao diário por enquanto. Sem lhe dar chance de argumentar, Saul a aguardou de volta no diário. Ela se transformou em um marcador de página prateado e oco, deslizando silenciosamente entre as páginas. Pai, o diário fechou com um som nítido, e alguns fios de poeira esfumaçada escaparam das páginas, apenas para serem engolidos pela escuridão estrelada. Observando isso, Saul suspirou desamparado. Essa borboleta pesadelo, sem nem perceber que foi influenciada, ainda está preocupada comigo? De fato, por um momento antes, ele havia sido invadido por consciências estranhas. Mas como esses invasores se aprofundaram demais, acabaram invadindo o domínio de uma verdadeira potência, o diário, que simplesmente os repeliu com um virar de página. Assim, Saul recuperou facilmente sua clareza. Além disso, em meio aos pensamentos estrangeiros caóticos, ele conseguiu extrair algumas informações verdadeiramente valiosas.
O rei elfo, ao ver o sumidouro, deve ter detectado alguma informação profunda e oculta que eu não consegui. Então, ele concebeu a ideia de abandonar completamente o mundo material e criar um reino puramente espiritual. E como os elfos, embora não muito avançados em níveis mágicos, possuíam talentos mentais extraordinários, eles realmente conseguiram. O princípio por trás disso é um pouco semelhante ao da minha própria plataforma mental, mas muito mais complexo e completo. Mesmo tendo obtido apenas um fragmento do conhecimento, é o suficiente para que eu possa aprimorar minha plataforma mental e meu campo de batalha mental novamente. No momento, arrastar pessoas para o meu campo de batalha mental ainda é um pouco abrupto demais, ineficaz contra aqueles com formas mentais estáveis e vontades fortes. Mas se eu pudesse construí-lo em um pequeno mundo autocontido como os elfos fizeram, eu poderia gradualmente atrair as pessoas para ele, sem desencadear forte resistência. Não é de se admirar que o diário não tenha me impedido. É como roubar os ladrões. Naquele momento, Saul ainda tinha a mão apoiada no trono branco puro, e a estrela preta e branca atrás dele continuava a girar lentamente. Mas isso é só um bônus. O conhecimento realmente importante é sobre os próprios elfos. Eles criaram um novo mundo, e aparentemente irritaram o nosso mundo, ou talvez eu devesse chamá-lo de nosso planeta. Saul não tinha certeza se essa era a descrição mais precisa, mas era a mais vívida. Era como se o próprio mundo tivesse consciência. Quando descobriu que alguém ousara abrir um novo território em suas terras, ficou furioso e expulsou o grupo inteiro para o novo território, sem se importar se conseguiria sustentá-los. Então trancou a porta pelo lado de fora. Isso fez com que as almas presas fossem submetidas a uma compressão imensa e infinita, transformando-se em uma massa caótica e fundida, colorido e deslumbrante na superfície, mas na verdade completamente caótico e desordenado. Para os elfos que se orgulhavam de sua capacidade mental, essa era a punição mais aterrorizante que se possa imaginar. Ao mesmo tempo, a consciência do mundo obliterou os corpos físicos dos elfos. Aos olhos de Saul, era como se o mundo estivesse emburrado. Vocês não queriam abandonar seus corpos? Tudo bem, eu os destruirei para vocês. Assim, quando os elfos atraíram Saul para cá, eles projetaram com urgência o pensamento: queremos voltar. Mas só um pensamento não basta. Eles devem ter feito outros preparativos. Saul abaixou a cabeça. Antes, ao observar o mundo, ele havia colocado a cabeça do rei elfo a seus pés. Agora ele pegou novamente. Segundo Penny, ele deveria devolver a cabeça ao trono branco puro, o que só significaria devolver o tesouro dos elfos. Mas agora ele não tem mais vontade de fazer isso. No entanto, também não consigo tirá-lo. Levá-lo para fora atenderia ao desejo do espaço preto. Colocá-lo no trono atenderia ao desejo do espaço branco. Pensando bem, nenhuma das duas parece uma boa ideia. Embora Saul simpatizasse com a tragédia dos elfos, eles provavelmente não esperavam que um mero ato de inovação destruiria toda a sua raça. Ele estava ainda mais consciente de que essas almas, comprimidas ao extremo e completamente distorcidas, eram agora terrivelmente estranhas. Se algum dia fossem libertados, o que surgiria não seriam os belos elfos de antigamente, mas algo totalmente novo. A tentativa deles de modificar a mente de Saul era prova suficiente de quão corrompidos eles haviam se tornado, capazes de apagar facilmente os pensamentos e memórias de uma pessoa. Além disso, para sobreviver no mundo material novamente, eles definitivamente precisariam de recipientes. E o que poderia ser um recipiente melhor que um humano? Entre os humanos, os magos seriam seus principais alvos. Não posso tirá-lo de lá, mas também não posso simplesmente deixá-lo aqui. Afinal, o Vale dos Elfos não é realmente isolado. As pontas dos dedos de Saul batiam rapidamente na cabeça do rei elfo, fazendo sons suaves de baque baque baque. Ainda não tenho forças para destruí-lo. Onde devo escondê-lo? Me dá. De repente, uma voz falou atrás de Saul. Assustado, Saul imediatamente se virou e viu uma figura parada no final do tapete vermelho da sala. Quem é você? Saul perguntou asperamente, embora fosse difícil. A figura diante dele era tão incrivelmente bela que manter uma expressão severa já era um esforço. O recém-chegado sem expressão respondeu: pode me chamar de meio-elfo. Qualquer outro nome vai ficar borrado. Atrás do meio-elfo, flocos de neve entravam pela porta aberta, como se essa figura impressionante tivesse trazido o próprio inverno. Capítulo 386. Meio-elfo. Saul recusou com dificuldade. Não posso te dar. A consciência no espaço negro certa vez instruiu Saul a levar Concha para fora e entregá-la a um meio-elfo, mas ele não esperava que o meio-elfo entrasse no vale sozinho. Não precisa se preocupar. Eu cuido disso. Ao contrário de vocês, pessoas comuns, depois que entrei no vale nunca mais consegui sair. Saul congelou por um momento, mas pensando com cuidado, percebeu que realmente era esse o caso. Pelas informações que ele acabará de obter, este vale élfico era como um filtro, a fechadura mais externa aprisionando os elfos. Os bruxos ainda tinham dificuldade para passar pela malha, mas os elfos ficavam realmente presos quando entravam, sem saída. Embora o que estava diante dele fosse um meio-elfo, a menos que ele conseguisse, de alguma forma, derramar metade de seu sangue élfico, ele passaria o resto da vida preso ali. Mas mesmo assim, Saul não podia simplesmente entregar a cabeça do rei élfico a ele. O meio-elfo entendeu claramente as preocupações de Saul. Depois de pensar por um momento, disse: se eu dissesse que quero destruí-lo, você provavelmente ainda não confiaria em mim tão facilmente, certo? Que tal assim, você fica com ele?
Posso destruí-lo sem nunca tocá-lo. Depois que for destruído, os restos serão seus para lidar como quiser, inclusive tirá-los do vale. E como posso ter certeza de que você realmente o destruiu? O meio-elfo não se irritou com as repetidas perguntas de Saul. Algumas coisas são como o sol. Mesmo que o céu esteja coberto de nuvens, você ainda sabe que ele está lá, atrás delas. Saul baixou os olhos para olhar a cabeça em suas mãos. Estranhamente, o rei élfico não era nem tão bonito quanto esse meio-elfo. É verdade que a mistura de linhagens cria milagres? Posso perguntar por que você quer destruí-lo? Você não queria destruí-lo há pouco também? O meio-elfo deu alguns passos em direção a Saul, mas parou voluntariamente a cerca de 3 metros de distância. Esta distância é suficiente, disse ele, enquanto os flocos de neve que flutuavam ao seu redor se tornavam mais densos. Já que você queria destruí-lo, já deve entender o perigo, certo? Mesmo que a vida seja difícil, eu realmente amo este mundo. E o retorno dos elfos traria uma poluição irreversível a ele. Além disso, o meio-elfo hesitou um pouco antes de continuar. O mundo está fadado à destruição. Saul olhou para o meio-elfo com uma expressão séria. Qual foi a parte que ele acabou de omitir? Poderia ser sobre o sumidouro? Embora seja nosso primeiro encontro, eu escolho confiar em você. Saul endireitou o braço e colocou a cabeça do rei élfico no tapete em frente a eles. Vá em frente. Ao ver Saul tão direto, o meio-elfo ficou momentaneamente atordoado. Recuperando os sentidos, perguntou a Saul. Você é Saul? Como você sabe meu nome? Quando entrei, Gorsa me disse para me certificar de tirar você de lá antes de morrer, disse o meio-elfo batendo palmas de leve. Ao entrar, encontrei um aprendiz de mago. Perguntei se ele era Saul. Ele disse que sim. Então o mandei embora. Saul imediatamente percebeu que devia ser Marcos quem havia escapado. Ele não esperava que, apesar de matar Monroe e Herma ao longo do caminho, Mark tivesse tido a sorte de sair mais cedo graças ao meio-elfo. Saul deu um leve sorriso. Mestre Gorsa, ainda se importa comigo, afinal. Vendo o sorriso um pouco frio de Saul, o meio-elfo acrescentou calmamente: algumas coisas podem parecer de uma certa maneira, mas nem sempre são o que você pensa. Saul retirou o sorriso. Por alguma razão, diante desse meio-elfo, ele revelou suas verdadeiras emoções. É verdade, disse Saul calmamente. Mas mesmo entendendo isso, há tantas reviravoltas na interpretação que no final, você ainda não sabe nada com certeza. O meio-elfo não disse mais nada. Ele levantou as mãos e seus 10 dedos se transformaram em raios brilhantes de luz colorida. Então ele fez um gesto em direção à cabeça do rei élfico deitada no tapete. Um fio colorido de luz foi puxado da cabeça, atraído por forças invisíveis. Saul observou em silêncio, sem interromper. Ele percebeu que à medida que o fio colorido era gradualmente extraído, o rosto antes belo da cabeça começou a mudar. Ela mudou da aparência feminina de cabelos pretos que se encaixava na estética de Saul para uma beleza andrógina de cabelos prateados. Ainda bonita, mas as feições e contornos eram totalmente diferentes de antes. O fio colorido continuou a se estender até a mão do meio-elfo. Mais e mais fios foram puxados, e a bela cabeça passou por novas transformações. Começou a murchar e a perder toda a vitalidade. Finalmente, quando o último pedaço de fio colorido saiu da cabeça e entrou na mão do meio-elfo, a cabeça escureceu completamente. Estava morto. Saul podia sentir isso claramente. Enquanto isso, o meio-elfo que segurava o fio começou a ficar coberto por uma espessa camada de gelo. A cor do seu corpo também começou a sumir, concentrando-se na palma da mão. Saul abriu a boca ligeiramente em choque. Ele observou a aparência do meio-elfo perder toda a sua cor e beleza, transformando-se em uma figura humanoide pálida. Ele parecia assustadoramente com aquelas criaturas humanoides bizarras da floresta. Mas ele não tinha aquela sensação irreal e fantasmagórica. Ele era real. Talvez essa fosse a bênção de sua linhagem meio-humana? Por fim, todas as cores se condensaram na ponta do dedo, formando uma esfera colorida em constante mudança. Você pode tirar a cabeça agora, disse o meio-elfo. Embora ela não tenha mais o suporte do poder espiritual, ainda é um excelente material para magia, altamente adaptável a várias modificações. Saul se abaixou e tocou levemente a cabeça enrugada com a ponta do dedo, guardando-a facilmente em sua mochila comprimida. Obrigado. O meio-elfo assentiu, aceitando os agradecimentos de Saul. Então, segurando a esfera colorida, ele caminhou passo a passo em direção ao trono branco puro. Saul se afastou automaticamente, uma estranha tristeza crescendo em seu coração. O diário não emitiu nenhum aviso, o que significava que o meio-elfo realmente estava caminhando calmamente em direção à morte. O meio-elfo chegou ao trono e ajoelhou-se sobre um joelho. Ele fez uma breve pausa, mas finalmente, lenta e firmemente, ofereceu a esfera colorida à tapeçaria do trono. No instante seguinte, a tapeçaria aparentemente comum gerou uma forte força de sucção, absorvendo toda a esfera colorida. Então, o meio-elfo caiu impotente aos pés do trono. O gelo que cobria seu corpo começou a derreter. A neve que se acumulava no quarto também começou a se dissipar. Era como se o poder milagroso estivesse desmoronando. Tudo voltou ao normal, tudo ficou em silêncio. Ele virou a cabeça para olhar para Saul e finalmente mostrou o primeiro sorriso desde que se conheceram. Ótimo. Pelo menos com o poder do trono, ainda posso te enviar. Caso contrário, eu teria quebrado minha promessa. Ao ver o meio-elfo lutando para subir no trono, Saul deu um passo à frente, querendo ajudá-lo a subir, mas foi impedido pelo meio-elfo balançando a cabeça. É o meu olho que você tem com você?
Saul pensou no olho do banimento que acabará de obter e assentiu. O meio-elfo, agora sentado fracamente no trono, pareceu recuperar um pouco de força por um momento. Ele olhou solenemente para Saul e disse: a Floresta das Estações era apenas um dos assentamentos dos elfos. Havia elfos vivendo em outros lugares também. Não importa quando, não importa onde, nunca atenda aos pedidos dos elfos. Saul assentiu. Entendo. O meio-elfo fechou os olhos. Tudo bem. Agora vou mandá-lo embora e lhe darei tudo o que me resta. No segundo seguinte, inúmeros flocos de neve surgiram sob os pés de Saul, bloqueando completamente sua visão. No momento final, antes de sua visão ser obscurecida, Saul viu o corpo pálido do meio-elfo apodrecendo rapidamente. Quando os flocos de neve se dispersaram, Saul se viu novamente na floresta onde havia conhecido Mark. Ele não conseguiu trazer de volta os 4 navios que havia perdido no Vale dos Elfos, mas essa jornada rendeu grandes recompensas. Porque quando ele estava saindo do vale, ele percebeu o que o meio-elfo realmente lhe havia dado. O meio-elfo havia transferido todo o poder mágico puro restante em seu corpo para Saul. Saul não tinha ideia de como ele conseguiu fazer isso. Afinal, neste mundo, magia não era como energia interna que podia ser simplesmente transmitida. Agora, as reservas mágicas de Saul já estavam muito próximas do mínimo necessário para um verdadeiro mago. Tudo o que ele precisava fazer era estudar em silêncio por 1 ou 2 anos, e ele poderia oficialmente se tornar um verdadeiro mago. Saul olhou para as profundezas da floresta. Obrigado, meio-elfo que nunca teve nenhum nome. Capítulo 387. Au, au. O som do choro ecoou na mente de Saul. Enquanto ele saía da floresta, Saul disse desamparado: Penny, por que você está chorando de novo? Vuu, quase coloquei o mestre em apuros. Saul tentou confortá-la por algumas frases, mas foi inútil, então ele simplesmente mudou de assunto. Você não disse que estava buscando o sentido da sua existência? Então, você o encontrou? Inesperadamente, Penny gritou ainda mais alto. Achei que tinha encontrado, mas acontece que minha percepção foi adulterada. Au, au, vai. Saul estava coberto de linhas pretas. Embora Penny sempre tivesse a voz de uma menininha, ela nunca havia se sentido tão emotiva antes. Provavelmente era um efeito colateral da sua percepção alterada. Talvez só o tempo pudesse curá-la. Mas por que você está buscando o sentido da sua existência? Você está confuso com alguma coisa? Perguntou Saul curioso, em parte para se livrar da melancolia anterior. Irmão Saul, você sabia? Borboletas de pesadelo não são criaturas naturais. Na verdade, fomos criadas por um mago. O quê? Saul se assustou. Borboletas de pesadelo, que conseguem observar a história, são criações de um mago? Felizmente ele havia absorvido muito conhecimento recentemente e se acalmou rapidamente. E o mago que criou você? Ele ficou louco. Ah, então está bem. Ele era muito poderoso? Só sei que antes de eu deixá-lo, ele já era um mago de 4ª patente há algum tempo. Um mago de 4ª patente poderia criar criaturas que existem entre a consciência e a realidade, capazes de observar a história e entrar em sonhos? Irmão Saul, há uma grande diferença entre magos e aprendizes de mago. A diferença de poder entre cada nível de mago é enorme. Penny então explicou o que sabia sobre as diferenças entre as classes de bruxos. Os aprendizes só podiam atacar ponto a ponto, mas os verdadeiros magos podiam lançar ataques de área. Isso acontecia porque eles já conseguiam influenciar o fluxo de magia em uma determinada área. Além disso, seus ataques mágicos podem carregar certos atributos de seus dispositivos localizadores. Em outras palavras, os dispositivos de localização não eram mais puramente defensivos, mas agora podiam desempenhar um papel ofensivo. No segundo nível, os magos podiam comprimir sua própria magia e poder mental, permitindo que armazenassem quantidades muito maiores de energia. Eles também ganharam maior resiliência, o que os ajudou a resistir à corrupção e a suportar a pressão causada pela liberação do poder. Magos de 3º grau eram ainda mais assustadores. Eles podiam transformar seus dispositivos localizadores em conversores, capazes de captar energia externa. Assim, um único golpe de um mago de 3º grau poderia destruir uma cidade inteira. Quanto à 4ª classe, Penny não explicou. Ela disse que seu entendimento poderia estar errado e que se dissesse algo impreciso, poderia corromper a mente de Saul. Parecia que ela se sentia culpada pelos erros de hoje, caso contrário, ela não seria tão proativa em ensinar conhecimento a Saul. E você, Penny? Qual foi seu pico de força? Por volta de 2ª classe, eu acho, mas também havia algumas borboletas pesadelo de 3ª classe. Só que não no continente ocidental. Nem sequer chegou ao 2º grau. Não é de se espantar que Kisme a tenha perseguido como um rato. Enquanto conversavam, eles já haviam saído da floresta. A carruagem ainda estava parada silenciosamente do lado de fora, com os cavalos até mordiscando um monte de grama fresca ali perto. Quando Saul se aproximou da carruagem, vários tentáculos negros de repente surgiram do chão, saltando em sua direção. Mas quando tentaram atingir a parte de trás do pescoço dele, foram bloqueadas como se estivessem batendo em um painel de vidro. Os tentáculos balançavam lamentavelmente no chão, então Saul não teve escolha a não ser pegá-los todos. A pequena Algai ainda não acordou, então vocês terão que esperar lá fora por enquanto. Quando Saul se aproximou da carruagem, um dos tentáculos de repente abriu a boca e mordeu a bainha de seu manto. Saul fez uma pausa com um olhar pensativo passando pelos olhos. Depois de controlar suas emoções, deu um passo à frente e abriu a porta da carruagem.
Dentro da carruagem, Gorsa, envolto em uma capa marrom avermelhada e coberto inteiramente por bandagens rosas, levantou uma mão também envolta em bandagens e cumprimentou Saul. Você voltou? Saul imediatamente curvou a cabeça em saudação. Mestre. Suas palavras foram interrompidas porque ele viu algo próximo à mão de Gorsa. Uma cabeça decepada. A cabeça de Mark. Os olhos de Mark estavam arregalados, sua boca ligeiramente aberta, completamente despreparado para a morte. O coração de Saul bateu violentamente 2 vezes. Ele conteve a respiração e olhou lentamente para Gorsa. Os olhos de Gorsa ainda estavam curvados com aquela expressão sorridente. Ele se passou por você e tentou usar o meio-elfo para escapar. Isso poderia ter bloqueado seu caminho futuro. Então eu o matei para dar vazão à sua raiva. A boca de Saul se abriu amplamente, gritando internamente: de quem exatamente é a raiva? Ao ver Saul acreditar, o sorriso de Gorsa se aprofundou. Estou brincando. Ele acariciou levemente a cabeça sem sangue de Mark. Esse cara consumiu essência de cristal oculta demais e começou a sofrer mutação. Se o deixássemos viver, ele continuaria a gerar mais usuários de essência de cristal oculta. Isso seria ruim para o desenvolvimento da Torre dos Magos. Os olhos prateados de Gorsa percorreram Saul com um brilho de interesse. Quantos você comeu? Saul balançou a cabeça rapidamente. Nenhum. Boa criança. Os olhos de Gorsa se curvaram num sorriso ainda maior. Imaginei que você não precisaria mesmo. Vamos, entre. Vou te levar de volta e te contar sobre os novos desenvolvimentos nos experimentos de ressurreição de Khazad-dûm. São notícias maravilhosas. Saul não ousou demorar e subiu apressadamente na carruagem. Ele estava prestes a perguntar sobre dirigir a carruagem quando Gorsa casualmente jogou um pergaminho mágico para fora. O pergaminho se transformou em uma figura humanoide sem rosto. Após se curvar educadamente para Gorsa e Saul, subiu no assento do condutor, estalou as rédeas e a carruagem começou a se mover. Saul fechou a porta da carruagem, e os sons lá fora imediatamente diminuíram. Ele olhou para a cabeça decepada que estava sendo usada como apoio de braço de Gorsa e então rapidamente desviou o olhar para outro lugar. Depois de um momento de silêncio, Gorsa finalmente falou. Khazad-dûm descobriram um novo material de atributo sombrio. Eles o chamaram de Alma da Água Azul. Alma da Água Azul? Perguntou Saul surpreso. Foi encontrada na Baía da Água Azul? Gorsa sorriu. Então você também já esteve lá. É um material bastante raro, embora, infelizmente, tenha se acumulado devido a mortes humanas. As marés de almas na Baía de Bluewater eram de fato perigosas para pessoas comuns, e os fragmentos de alma ali contidos eram muito incomuns. Saul e Byron já os haviam estudado antes, mas não conseguiam encontrar sua origem. Gorsa enfiou a mão na capa e tirou um orbe transparente de entre as bandagens. Dentro do orbe, uma substância nebulosa semelhante a uma nuvem flutuava suavemente. Este é um produto semi-acabado. Rum encontrou um material que pode reduzir a toxicidade da alma da Água Azul, o que, por sua vez, aumenta a força da alma. Enquanto isso, Gudo desenvolveu uma toxina que pode paralisar o corpo e a alma, criando um efeito adesivo entre eles. Em resumo, se este experimento for bem sucedido, poderemos criar um recipiente para Yura que durará 10 anos sem desencadear mutação. Seguindo esta linha de pesquisa, estima-se que possamos eventualmente estendê-lo para 50 anos. Saul ouviu atentamente. Essa abordagem era um tanto semelhante ao seu próprio pensamento, embora o foco fosse diferente. Ambos tinham como objetivo estender o tempo que uma alma poderia permanecer em um recipiente para reduzir a frequência de trocas de corpo e minimizar a poluição entre alma e corpo. Enquanto Saul ainda ponderava o novo plano, Gorsa olhou para ele. Seus olhos prateados eram particularmente marcantes na penumbra da carruagem. Isso também é bom. Assim, não terei que arriscar ativar o plano B. Afinal, o plano B está em pesquisa há apenas alguns anos, ainda é bastante instável. Saul de repente sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se algo gelado tivesse roçado em suas costas. Capítulo 388. A menção de Gorsa sobre um plano B imediatamente deixou Saul em alerta máximo, mas parecia que o outro não tinha intenção de explicá-lo em detalhes. Ele brincou com a alma da Água Azul em sua mão, fazendo a pequena esfera saltar entre seus dedos como um brinquedo. Você viu os elfos? Ele mudou de assunto de repente. A voz de Saul ainda estava dura por causa do frio persistente. Eu não sei se o que vi pode ser considerado um elfo. Gorsa disse, se seguirmos a classificação original das espécies, então não contaria. Mas como não há mais elfos de sangue puro neste mundo, chamá-los de novos elfos também está correto. Ele abaixou a cabeça levemente, como se estivesse olhando para a própria mão, ou talvez vendo através da mão envolta em bandagens rosa, observando algo além. Essa pergunta nos foi feita há muito tempo. Acontece que a alma realmente não pode existir de forma independente, completamente separada do corpo. Saul permaneceu em silêncio, embora se sentisse um pouco estranho. Sabe o que aconteceu com os elfos? Ele não havia dito antes que não sabia? O meio-elfo mencionou isso brevemente antes de entrar, e o resto eu imaginei, disse Gorsa, piscando para Saul. Meu palpite é, elfos naturalmente dotados de grande poder mental, decidiram abandonar seus corpos físicos por algum motivo. Eles criaram um quintal para si mesmos para fazer isso. Infelizmente, sua exploração irritou algumas regras fundamentais da existência, e eles foram aprisionados dentro de sua própria criação. O que deveria ter sido um santuário tornou-se um abismo profundo. Eu acho que
Estou certo. Gorsa agora perguntava a Saul. Saul também estava interessado em comparar notas, para ver se seus pensamentos estavam alinhados. Os elfos, depois de verem um buraco gigante no subsolo do mundo, decidiram abandonar suas formas físicas e escapar para um mundo composto inteiramente de consciência. Esse é o meu palpite, com base no que testemunhei no vale. Inesperadamente, a testa de Gorsa começou a franzir-se pouco a pouco. Mais especificamente, as bandagens entre suas sobrancelhas estavam enrugadas. O submundo, um buraco. Gorsa mergulhou em pensamentos. Pela sua expressão, era como se fosse a primeira vez que ouvia falar desse sumidouro. O mestre da torre não era supostamente de uma poderosa família de magos de outro continente? Por que ele também não sabia sobre o sumidouro do mundo? Será que é por isso? Gorsa murmurou para si mesmo. Ao notar o olhar confuso de Saul, ele rapidamente se recompôs e não continuou a compartilhar seus pensamentos sobre o sumidouro. Nesse caso, nossos corpos são, na verdade, localizadores naturais. Eles não são tão poderosos quanto aqueles que criamos para nós mesmos, mas são seguros e estáveis. É uma pena que tantas pessoas os vejam apenas como um fardo. Gorsa recostou-se, afundando-se confortavelmente nas almofadas macias, com o cotovelo casualmente apoiado na cabeça de Mark. Saul, o fato de você ter conseguido completar 2 modificações corporais sem se machucar é impressionante. Diante do elogio do mestre da torre, Saul só pôde abaixar a cabeça e aceitá-lo, sentindo-se um pouco culpado. Ao contrário do Sr. Byron, suas modificações foram realizadas principalmente com ajuda externa. Na opinião de Saul, o velho Byron, que havia transformado seu corpo em um localizador por puro esforço, era o verdadeiro gênio. Foi somente por causa das extensas modificações que Byron chegou perto dos 30 anos antes de finalmente avançar para aprendiz de 3º grau. Ele deve elogiar Byron adequadamente quando ele voltar. Enquanto estava perdido nesses pensamentos, Saul de repente notou o boneco de olhos vermelhos pendurado em seu cinto. Os 2 olhos do boneco agora eram órbitas vazias. Só então Saul se lembrou de que, enquanto observava o mundo dos elfos, os olhos do boneco pareciam ter se quebrado. Ele rapidamente tirou o boneco da cintura e o entregou a Gorsa. Mestre, os olhos do boneco quebraram. Ele teria que compensar isso? Saul acrescentou cautelosamente. Parece que os elfos tentaram influenciar minha mente, e o fantoche bloqueou parte do ataque mental. Na verdade, a maior parte foi bloqueada pelo diário. Mas como Gorsa não sabia exatamente o quão poderoso o ataque mental havia sido, era melhor atribuir a maior parte do crédito ao fantoche. Inesperadamente, quando Gorsa viu o boneco, ele revelou uma expressão divertida e desamparada. Não pergunte a Saul como ele pôde perceber. A Ian está realmente completamente quebrado. Quem deixou uma marca mental nele vai sofrer. Marca mental? Saul repetiu. A julgar pelo tom de Gorsa, era óbvio que a pessoa que deixou a marca não era ele. Era Dayura, revelou Gorsa imediatamente. Ela é muito boa em detectar ataques mentais maliciosos, e esta marionete foi feita usando suas habilidades. Após uma breve pausa, ele acrescentou, está tudo bem. Eu a mandei de volta para a Torre dos Magos ontem. Dentro da torre, ela estará segura. 1 hora antes, na Torre do Mago. Você também encontrou a alma da água azul, Cas me disse? Na sala mal iluminada, Mentor Rum estava sentado em um canto, olhando para Byron, que estava entrando em seu quarto pela primeira vez. Byron ficou a cerca de 5 metros da cabeça de Rum, mantendo o olhar baixo, tomando cuidado para não deixar a carne grudada em seus pés tocar seus sapatos. Milímetros. Sentindo que uma resposta de uma palavra seria curta demais, Byron abriu a boca e disse, eu a chamei de matéria cinzenta. E Rum não conseguiu evitar uma risada, Cas deve ter reclamado de como esse nome é feio, certo? Byron realmente achou que Grey Matter soava muito melhor que Blue Water Soul, mas ele não era estúpido, apenas direto. Milímetros. Rum riu novamente. Hoje em dia, mesmo quando ele ria, sua gordura não balançava mais. Assim como o oceano mais profundo, as correntes abaixo da superfície não perturbavam a calma acima. Claro, descobrir não é o ponto principal. O que realmente me impressionou foi a fórmula da poção que você apresentou. A ideia por trás dela é bem interessante e a julgar pelo seu estado atual, ela já foi testada, não é? Byron assentiu, mas não perguntou como a fórmula da poção que ele havia submetido ao mentor Cas para troca foi parar nas mãos de Rum. Conte-me suas ideias de aplicação. Byron não respondeu imediatamente. Rum não estava bravo, apenas sorrindo ao dizer, não será de graça. Contanto que suas ideias se sustentem quando o mestre da torre retornar, eu recomendarei para o experimento da ressurreição. Aí qualquer material que você quiser estará a apenas uma palavra de distância. Os olhos de Byron brilharam. Saul também faz parte desse experimento? Rum assentiu, sim. Se você quiser se juntar a esse projeto liderado pelo mestre da torre, então mostre-me seu conhecimento direito. Encorajado, Byron colocou a mão na boca e tirou um caderno grosso de dentro da pele. Este caderno era muito mais grosso do que aquele que ele havia dado a Saul. Ele registrava seus experimentos e hipóteses detalhados sobre a matéria cinzenta. O que Saul tinha era apenas uma versão editada em destaque. Quando Byron estava prestes a começar sua apresentação, uma densa sombra negra surgiu pela fresta sob a porta de Rum. Yura nunca bateu. Rum inclinou a cabeça, o rosto meio enterrado na gordura, revelando um sorriso. Espere, temos uma visita. A silhueta negra, como um recorte de papel, aproximou-se lentamente. Ouvi dizer que outra pessoa encontrou a alma da água azul?
Sim, parece que esquecemos de um gênio, disse Rum, apontando para Byron. Então ele apresentou. Esta é a cobaia do nosso experimento de ressurreição e a esposa do mestre da torre. Podem chamá-la de Lady Yura. Byron, sem expressão, curvou-se para Yura. Yura inclinou a cabeça levemente, seu rosto ilegível. Maravilhoso. Ela pulou casualmente em uma bancada de laboratório, balançando as pernas como uma garotinha. Este experimento é muito importante para a Gorsa. Espero que os testes oficiais comecem dentro de 6 meses. Disse Yura enquanto vasculhava a bancada do laboratório de Rum e finalmente encontrou uma bolinha de gude transparente cheia de névoa rodopiante. Deixe-me auditar suas ideias. Alguma nova percepção? Ela jogou a Blue Water Soul para cima e para baixo. Olhando para a esfera na mão de Lady Yura, Byron pensou por um momento, então tirou uma pequena bolsa do bolso. Este é o estado original da alma da água azul. Eu o chamo de matéria cinzenta. Isso condiz melhor com o conteúdo do meu relatório. Com isso, ele tirou 2 pedaços de matéria cinzenta da bolsa e entregou um para Lady Yura e um para Mentor Rum. Capítulo 389. Portanto, descobri que a matéria cinzenta tem um efeito fortalecedor na alma. No entanto, ainda não descobri a composição exata da matéria cinzenta. Mas ela pode ser filtrada para remover as substâncias nocivas que foram identificadas. Byron estava explicando sua teoria e os resultados experimentais para os dois. É claro, ele não revelou muitos detalhes. Isso exigiria créditos acadêmicos para ser trocado. Sim, nem mesmo os mentores conseguiam se aproveitar. No entanto, Yura e Rum eram ambos magos muito poderosos. Embora Byron tenha compartilhado apenas uma explicação superficial, eles já conseguiam deduzir os princípios subjacentes e sua validade. Mas, Byron hesitou por um momento e ainda expressou uma de suas preocupações. Depois de consumir uma poção feita de matéria cinzenta, parece que descobriu um perigo oculto, embora ainda não tenha certeza de quão grave ele é. Yura e Rum trocaram um olhar, claramente ficando ainda mais interessados na pesquisa de Byron. Que perigo oculto? Ah! Yura tinha acabado de perguntar com interesse quando de repente gritou de dor. Lady Yura! Rum imediatamente olhou com preocupação, estendendo seus 3 braços longos para verificar o estado de Yura. Mas a dor não parou. O grito de Yura ficou ainda mais angustiado, a ponto de sua forma começar a se desestabilizar. As bordas de sua silhueta negra começaram a pingar como cera, escorrendo um líquido espesso e pegajoso. Rum parou de se aproximar imediatamente e latiu bruscamente. Seu corpo espiritual está sob ataque. Acalme-se rápido. Yura, experiente como era, esmagou rapidamente uma alma de água azul com a mão esquerda. Uma nuvem de névoa branca e levemente brilhante flutuou e penetrou na cabeça de Yura. Byron, parado ao lado, ficou momentaneamente atordoado. Ele não esperava que a alma da água azul fosse usada daquele jeito. Ele não pôde deixar de se perguntar sobre os princípios e componentes por trás daquela névoa. A condição de Yura melhorou visivelmente, embora as bordas de sua silhueta permanecessem borradas. Sua consciência parecia um pouco confusa. Ela levantou a mão direita e esmagou o pedaço de matéria cinzenta que Byron lhe dera. E então, a mesma névoa levemente brilhante emergiu, exatamente como a da alma da água. Desta vez, Byron abaixou a cabeça, retraiu o olhar e se forçou a esvaziar a mente. Após absorver a névoa da matéria cinzenta, o estado de Yura melhorou mais uma vez. Pelo menos agora sua sombra lembrava a silhueta de uma linda mulher. Ao ver isso, Rum soltou um suspiro de alívio e se virou para olhar para Byron. Ao mesmo tempo, Yura, agora estabilizada, também virou a cabeça para Byron. Na escuridão, parecia revelar um par de olhos sem emoção. De repente, a sala caiu num silêncio assustador. Assim que Byron, sob o olhar intenso deles, começou a sentir sintomas de estresse físico, Rum finalmente falou. Você pode ir embora por enquanto. Quando o mestre da torre retornar, reportarei os resultados da sua pesquisa a ele. Se você poderá ou não participar dos experimentos de ressurreição depende, em última análise, da aprovação do mestre da torre. Entendido. Byron assentiu calmamente e saiu obedientemente. Depois de sair do quarto de Rum e fechar delicadamente a porta de correr atrás de si, os passos de Byron ficaram pesados por um momento. Mas ele rapidamente recuperou o ritmo e foi embora com o rosto calmo. Ele manteve a compostura durante todo o caminho de volta para seu dormitório, fechou a porta, atravessou o quarto bagunçado. Sentou-se à sua mesa e lentamente tirou as 2 mãos das mangas, colocando-as sobre a mesa. Suas mãos tremiam levemente. Qualquer outra pessoa que tenha testemunhado Yura absorvendo tanto a alma de água azul quanto a matéria cinzenta pode ter achado isso estranho. Mas Byron era diferente. Ele havia passado quase meio ano pesquisando a matéria cinzenta. A maneira como Yura usou a matéria cinzenta e a alma da água azul, não houve diferença. O mais importante é que Byron de repente percebeu o que era aquela névoa misteriosa. Era uma forma extremamente aterrorizante de pensamento maligno, algo que poderia levar a alma de uma pessoa comum à loucura instantaneamente. Ele finalmente entendeu o perigo oculto que ele não tinha conseguido identificar o tempo todo. Mas de volta ao quarto de Rum, ele não ousou revelar nada, porque a maneira como aqueles dois agiram com tanta prática e tanto conhecimento o aterrorizou.
uma substância que abrigava pensamentos malignos extremos ocultos em seu núcleo. Poderia realmente servir como um agente estável para reforçar a alma e unir o corpo e a alma? Não representaria um perigo terrível? Uma dor de cabeça como um alarme de perigo continuava latejando na mente de Byron, fazendo-o querer desesperadamente fugir daquelas duas pessoas estranhas. Depois de se acalmar por um momento, Byron vasculhou seus materiais pegando papel e uma caneta. Ele começou a escrever rapidamente. A pena deixou rastros confusos no pergaminho levemente amarelado, mas o conteúdo registrado foi uma série de coordenadas tridimensionais complexas. TSK, TSK, TSK. Você é muito esperto, né? De repente, uma voz feminina soou atrás de Byron. Sua mão congelou no meio da escrita. Ele levantou a cabeça lentamente, seu olhar se deslocando para o lado e para trás, apenas para ver Yura empoleirado no encosto da cadeira, uma silhueta negra sem cabeça visível, apenas um pescoço com mais de 1 metro de comprimento. Do ângulo dele, parecia que o final do pescoço alongado dela e, portanto, sua cabeça, estavam logo acima do dele. Lady Yura. Byron gaguejou. A cabeça negra deslizou lentamente de cima de sua cabeça até seu ouvido, a voz acompanhada por uma respiração gelada entrando diretamente em seu ouvido. Mesmo que eu não saiba o que você está escrevendo, assim que você volta e começa a rabiscar todas essas coisas estranhas, você está tentando transmitir informações, não é? Byron estava grato que sua pele escondesse a maioria dos sinais de medo. Então ele fez o melhor que pôde para se recompor e respondeu da forma mais casual possível. De repente, pensei em um problema que precisava ser. Uau! As palavras de Byron foram abruptamente interrompidas. Pareceu-lhe que algo repentinamente perfurou seus olhos. Então, ele viu Yura, agora sentado na mesa à sua frente. Ele olhou fixamente para sua figura esguia e magra como papel, incapaz de dizer mais uma palavra. Yura, sentado casualmente na longa mesa de Byron, suspirou suavemente. Que pena. Já que Billy se recusou a se apresentar e você já aprendeu demais, a fórmula para modificar a alma da água azul não pode vazar pela sua boca. Ela estendeu a mão e acariciou gentilmente o contorno de Byron. Na torre, é difícil encontrar alguém tão honesto quanto você. Ela retirou a mão. Um som estranho ecoou do corpo de Byron. Era uma mistura do som de reboco velho descascando e cordas desfiadas estalando. Diante dos olhos de Yura, o corpo de Byron lentamente se dividiu em 2 metades. O corte era preto, liso como um espelho. Mas ao mesmo tempo era macio como couro flexível. As 2 metades de Byron deslizaram lentamente para fora das laterais da cadeira, caindo no chão. Yura levou a mão ao próprio rosto e acariciou gentilmente seu contorno, saboreando a cena com grande prazer. Toque, toque, toque. Alguém bateu na porta. Yura riu baixinho, pulou da longa mesa e caminhou alegremente até a porta, estendendo a mão para abri-la. Lá fora, Locai estava parado com um rosto sorridente. Sr. Byron, tenho algumas perguntas que gostaria de lhe fazer. A voz de Byron veio de dentro da sombra negra de Yura. Recebendo permissão, Locai entrou no dormitório de Byron e fechou a porta atrás de si. Ele se aproximou da longa mesa e, sem surpresa, notou o corpo de Byron dividido em 2 metades. Ele apenas deu uma olhada antes de mudar seu foco para a mesa. Esses símbolos devem ser algo inventado por Saul. Yura se aproximou e perguntou. Você consegue ler? Não posso. Locai riu alegremente. Mas não importa, contanto que o destinatário também não consiga ver. Ele pegou a folha de papel e usou um simples feitiço de fogo para reduzi-la rapidamente a cinzas. Depois, ele olhou para a mesa de Byron e riu novamente. Yura inclinou a cabeça, olhando para ele. Do que você está rindo? Byron escreveu com tanta força que a escrita ficou impressa na mesa. Dizendo isso, Locai passou a mão suavemente pela superfície. A mesa que antes era lisa imediatamente ficou áspera e irregular, cheia de marcas. Capítulo 390. Gorsa não usou teletransporte para retornar diretamente à Torre do Mago. Saul suspeitou que era porque eles estavam muito longe da torre, além da distância máxima de teletransporte. Quanto ao motivo pelo qual Gorsa não se teletransportou parte por parte de volta para casa, Saul imaginou que era porque o estado físico de Gorsa não permitia múltiplos teletransportes de longa distância, ou que ele estava apenas com preguiça. Embora os feitiços de alto nível parecessem impressionantes, a carga no corpo mental era muito maior. Portanto, era raro ver alguém usando feitiços casualmente na vida cotidiana na Torre dos Magos. Simplesmente abster-se de usar o poder mental já era considerado descanso para os aprendizes. Ao longo do caminho, os dois não conversaram muito. Embora Gorsa já fosse mestre de Saul, ele não parecia interessado em dar-lhe lições. Ele nem perguntou muito sobre o que havia acontecido no Vale dos Elfos ou quem havia morrido lá. Na maior parte do tempo, Gorsa sentava-se encostado na parede com os olhos fechados como uma múmia, descansando. Enquanto isso, a cabeça que ele mantinha ao lado dele continuou a encolher e encolher novamente ao longo dos 3 dias e noites. No final, ficou apenas do tamanho de uma noz. Sua superfície até parecia uma noz, mas sua cor não era a mesma. Era um preto queimado com toques de vermelho escuro. Depois que a cabeça de Mark ficou tão encolhida, Gorsa aguardou. Ele não tinha intenção de explicar nada a Saul. No início, Saul permaneceu tenso, mas com o tempo não teve escolha a não ser começar a absorver e digerir a magia presenteada pelo meio-elfo. Caso contrário, sentia-se constantemente como se pudesse explodir.
Quando Gorsa fechou os olhos para descansar, Saul também fechou seus, mas sua mente não descansava nem um pouco. Ele controlava desajeitadamente a imensa magia dentro de si, fundindo-a lentamente em sua pele e órgãos. Se a magia dada pelo elfo não fosse tão pura, totalmente livre da contaminação mental do meio-elfo, Saul jamais teria ousado assimilá-la de forma tão imprudente. Quando a torre do mago apareceu no horizonte, Saul finalmente conseguiu estabilizar o excesso de magia. A magia dada pelo meio-elfo havia sido distribuída uniformemente por todo o seu corpo. A próxima tarefa era fundi-la completamente com seu próprio poder e garantir que obedecesse integralmente ao seu comando mental. Então ele se candidataria para aprender uma magia de 3º grau, usando seu conhecimento de poder e experiência prática para realmente se tornar um mago de verdade. Entretanto, o rápido crescimento de sua magia e poder mental fez com que a afinidade elemental de Saul parecesse comparativamente muito fraca. Se ele apressasse seu avanço sem resolver essa falha, isso resultaria em uma base instável. Felizmente, Saul tinha atualmente muitas maneiras de melhorar sua percepção elemental. Pensando bem, Saul tirou da sua mochila comprimida as anotações da matéria cinzenta que o Sr. Byron lhe dera. A poção que Byron desenvolveu não só poderia fortalecer o poder da alma, mas também melhorar um pouco a percepção dos elementos sombrios. Ah, é verdade, quando fui à reunião do Lokai da última vez, troquei 10 penas de sombra com Kujin. Elas também podem aumentar a percepção elemental das trevas. Será que ele tem mais? Posso trocar com ele um pouco de âmbar de obsidiana negra de que ele precisa. Saul refletiu consigo mesmo. Quando a carruagem estava prestes a entrar nos terrenos da Torre dos Magos, Gorsa, embora permanecesse com os olhos fechados, parecia estar bem ciente da condição de Saul. Você terminou de absorver a magia do meio-elfo? Saul sabia que não poderia esconder suas ações de seu mestre, então ele assentiu honestamente. Só então Gorsa abriu lentamente os olhos. Você conseguiu entrar na Floresta das 4 Estações pouco antes do meio-elfo fechá-la, sua intuição não foi ruim. A menção ao meio-elfo lembrou Saul de algo. Mestre, você sabia que Concha usou a cabeça do rei élfico? Gorsa poderia ter descoberto isso através das memórias de Mark, afinal o cérebro de Mark ainda estava em posse de Gorsa. Concha costuma ser bem tímida. Não esperava que ela fosse se entregar tanto antes de morrer. Gorsa sorriu, como se estivesse genuinamente satisfeito por sua aluna ter conseguido reunir tamanha coragem. Se ele soubesse que a bravura de Concha fora alimentada inteiramente pelo ódio que ela sentia por ele, quem sabe se ele ainda estaria feliz, ou talvez ainda mais feliz. Quando vi o rei élfico, achei que ele era lindo e agradável aos olhos. Até me esqueci da aparência original de Concha. Mas quando vi o meio-elfo, percebi que ele tinha uma beleza quase irreal. Comparado a ele, o rei élfico parecia uma pessoa comum. Por que um meio-elfo seria mais bonito do que um rei élfico? O rei élfico não foi escolhido com base em concursos de beleza, disse Gorsa com naturalidade. E seus estados eram completamente diferentes. O corpo do rei élfico havia morrido há muito tempo, e quem sabe se sua alma havia enlouquecido ou não. O meio-elfo, por outro lado. Gorsa entrelaçou os dedos. Ele é só azarado. Azarado? Saul não esperou por uma resposta. Ele pensou por si mesmo. Você quer dizer que sua beleza extraordinária é na verdade uma espécie de efeito colateral de uma maldição? Gorsa assentiu. Embora a raça élfica sempre tenha sido bela, eles não davam muita importância à aparência. O caso dos meio-elfos é diferente. Numa era em que todos os elfos foram selados, a influência e o poder remanescentes dos elfos buscam qualquer recipiente capaz de carregá-los. E o poder élfico já enlouqueceu. Gorsa deu uma risadinha significativa. É como se a poluição se acumulasse constantemente sobre você, mas essa mesma poluição lhe concedesse uma força enorme. Se você pudesse ver, notaria que o corpo do meio-elfo é como um cadáver em decomposição por dentro, enquanto seu exterior é mantido unido pelo poder élfico acumulado, tornando-o belo a um nível irreal. Sua beleza se tornou mais um conceito. Ao ouvir isso, Saul lembrou-se cuidadosamente da aparência do meio-elfo e percebeu que realmente não conseguia se lembrar de nenhum detalhe. Apenas a impressão de uma beleza irreal permaneceu. No entanto, tamanha beleza foi fundada em dor extrema. É claro que como o meio-elfo representa a última esperança que os elfos poderiam alcançar, ter um grande charme certamente o ajuda em suas ações. Saul não concordava inteiramente com esta declaração em seu coração. Afinal, charme e aparência não eram universalmente eficazes em todos os lugares. Principalmente em Gorsa. Tanto Lady Yura quanto Concha eram beldades estonteantes, mas Gorsa não cortou metade de seus crânios sem hesitar? Enquanto os dois conversavam, de repente um grito alto cruzou o céu. Um baque pesado atingiu o caminho da carruagem em movimento. O condutor da carruagem, uma figura conjurada por magia, reagiu instantaneamente, parando os cavalos bruscamente. O som de passos de metal se aproximava à distância, ficando mais próximo. Pareciam sapatos de salto alto batendo no mármore. Mas Saul sabia que não eram saltos altos. Era metal de verdade. Claque! A porta da carruagem foi aberta sem cerimônia. Kira, vestido inteiramente com armadura, apareceu do lado de fora. Sangue vermelho fresco, ainda não completamente seco, ainda manchava sua armadura cinza prateada. Kira não entrou na carruagem, ela apenas ficou lá, olhando ferozmente para Gorsa.
Você me enviou uma marca de posição do nada só para me fazer limpar aqueles Land Drifters para você? Ao contrário de Saul, que tinha as costas eretas, Gorsa permaneceu rigidamente recostado na carruagem, mas sua expressão era extremamente relaxada. Você não estava reclamando que não lutava com ninguém há algum tempo? Eu não achei bons oponentes para você? Kira se encostou na estrutura da carruagem e casualmente cravou sua espada larga no chão. Eram todos aprendizes e magos de primeira classe. Eu queria lutar contra os de segunda classe. Onde está o Wilder? Por que ele não estava no navio? Eu pretendia que outra pessoa cuidasse dele, mas ele escapou. Gorsa balançou a cabeça. Mesmo assim, ele está machucado agora e não vai aparecer por um tempo. Por que você quis matá-lo de repente? Kira ergueu uma sobrancelha. Você não tem medo de que alguém retire o Tratado Ocidental para contê-lo? Dos dois magos de terceira classe que redigiram o Tratado do Oeste, um está morto e o outro se foi. Quem sobrou para me conter? Não se esqueça, o morto ainda tem alunos na Academia Byton, lembrou Kira. Gorsa virou o rosto, inclinando a cabeça com um sorriso. Vamos ver se eles ousam vir atrás de mim. Kira estalou a língua e brincou. Já que você é tão impressionante, por que não brigamos? Agora não. Gorsa fechou os olhos novamente e recostou-se. Posso perder o controle e matar você. Kira revirou os olhos e de repente virou-se para Saul. Quando você vai avançar para o segundo nível? Quero uma partida com você. Saul rapidamente se virou para ela, franziu os lábios e deu um sorriso tímido. Em breve, Lady Kira.